quando voltou tudo, como que deu o start na sua mente? Não, Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para estar na frente, para cuidar. Como que deu esse start? Porque muitas pessoas aí passam 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e não dá esse start. Como que foi esse negócio? Verdade. Na verdade, foi pela dor, né? Foi pelo sofrimento. Porque em 2005 até 2008, foi muita perca, foi muita dor, foi muita tristeza. Porque eu conhecia Deus, eu tinha uma revelação dele, eu estava andando na presença dele. De repente, você sai da casa do pai e você começa a se comportar como filho pródigo, então você começa a sair um processo de percas. Então você vai perdendo. Perde a saúde, você perde dinheiro, você perde a família, você vai perdendo, perde a paz, perde tudo, você vai perdendo. Então, 3 anos de perca, 3 anos de sofrimento, as portas se fecharam de uma forma que a força do homem não podia abri-las, nenhuma delas, se fecharam mesmo, Deus fechou as portas, e naquele momento ali eu me via como filho pródigo, literalmente. Eu saí da casa do pai, deixei a minha herança e agora eu estava comendo lavagem com os porcos. Mas tem um versículo ali, inclusive em Lucas 15, quando ele fala do filho pródigo, ele fala que o filho pródigo caiu em si. O grande segredo, esse start na minha mente, foi realmente esse cair em si. Chegou um momento na minha vida que eu estava no fundo do poço, que eu já tinha perdido tudo, literalmente, perdido tudo mesmo. Desde o financeiro, até a saúde, até a família, enfim, já tinha perdido tudo. Ali, eu caí em si, eu falei, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com a minha casa, o que eu estou fazendo com as promessas de Deus? Então ali eu caí em si, eu falei, peraí, eu vou voltar para a casa do pai. Eu preciso voltar para a casa do pai, eu preciso restabelecer a minha aliança com ele. E é o que você falou, é o caso de Pedro. Jesus não toma das mãos de Pedro uma chave que ele já havia entregado para Pedro. E o filho pródigo é mais ou menos a mesma coisa, porque quando o pai recebe aquele filho, o pai não o recebe com olhos de juízo ou então de julgamento. O pai o recebe com um abraço. Então ali demonstra verdadeiramente o amor de um pai que nunca desistiu do seu filho, porém permitiu o processo de dores para que aquele filho pudesse cair em si e o filho, por livre e espontânea vontade, assim como saiu, pudesse voltar de novo para a casa do pai. Tanto é que o pai prepara para ele alianças no dedo, prepara sandálias nos pés, ele prepara uma roupa nova, ele prepara um banquete, inclusive, na sua casa. Então ali você verdadeiramente o amor de um pai que nunca desistiu de um filho, principalmente quando se trata de filho. O pai restabelece a herança na vida daquele filho. Então, o filho que uma vez tinha deixado a casa do pai, automaticamente ele já tinha pegado a herança que pertencia a ele, agora o filho é restabelecido de novo, ele passa a ter parte de novo na herança do pai. Até eu costumo dizer que a maior grandeza do pai, a maior grandeza de Deus, não é o seu poder. A maior grandeza de Deus não é a sua onisciência, nem a sua onipotência, nem a sua onipresença. A maior grandeza de Deus é o amor. O que faz Deus ser um Deus grande é porque ele consegue amar o pecador, e o pecador pode estar no maior lamaçal do pecado, o amor dele se sobressai ao seu poder. O amor dele se sobressai à sua sabedoria. É algo impressionante. Ele consegue amar cada um de nós, independente daquilo que a gente fez, ou então independente da queda que nós tivemos ao decorrer do caminho, ele consegue nos amar, e ele cria caminhos, inclusive, para a gente se arrepender, para que a gente possa cair em si e a gente possa voltar para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Então ali, o start brilha na cabeça da gente, a gente cai em si, a gente fala, peraí, eu vou voltar de novo para a casa do pai. E uma vez que você restabelece a tua aliança com Deus, um Deus que te recebe, te abraça, te perdoa, te lava, te limpa, te restaura, te purifica, uma vez que você restabelece a aliança com ele, agora já começa a brilhar na mente da gente a questão do chamado, porque você começa a descobrir que Deus não tem apenas a casa para você morar, mas Deus também tem as coisas do Pai para você cuidar, porque uma coisa
é você estar na casa do Pai, outra coisa é você cuidar das coisas do Pai. Jesus, ele deixa muito claro isso em Lucas capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 52, ele fala que quando Maria e José o acham ensinando no meio dos doutores da lei, Jesus com 12 anos, Jesus disse assim: importa cuidar das coisas da casa do meu pai. Uma coisa é o filho estar na casa do pai, outra coisa é o filho cuidar das coisas da casa do pai. Então, quando você volta para a casa do pai e restabelece a aliança, ali começa a ter um brilho na tua mente em que o pai, ele tem as coisas da casa dele para você cuidar, da obra dele para você cuidar, da sua seara para você cuidar. E ali você começa a se descobrir. Vem agora uma revelação de chamado, já não é mais uma revelação apenas de aliança ou então de salvação, se é que posso dizer apenas, né? Mas não se trata dessa revelação, mas se trata de uma revelação de chamado, de função, o id. Agora é tempo de você não ser discípulo apenas, é tempo de você fazer discípulo. Então ali começa agora uma alavanca, Deus começa a impulsionar. Eu acredito que todos aqueles que se convertem ao Evangelho, dificilmente, Deus não vai levantá-los para alguma coisa. Todos aqueles que se convertem para alguma coisa, Deus vai levantá-los. Eles terão alguma função no corpo, alguma função eles terão no corpo. Eu acho muito difícil alguém que foi salvo, ele não fazer nada. Eu acho muito difícil isso. Eu acredito que todo aquele que é salvo, ele tem uma função para fazer, ainda que seja pequena a função dele aos olhos do homem, todavia ele vai ter uma função. É só ele descobrir qual é a função dele para ele poder fazer a vontade de Deus.